Bom dia, Magnífica, bom dia, Marilene, bom dia, Cris, bom dia, Fabiano, Artilínia, bom dia, quem mais? Oi, Rô, tudo bem? Bom dia, Juliana, bom dia, turma, bom dia, bom dia, Harlen, bom dia, Ivelise, bom dia, Caroline. Bora juntos, turma. Como é que funciona um workshop? É importante te lembrar aqui, né? O workshop, ele é um processo de construção, a gente vai fazendo junto. Então, as pessoas perguntam, Dino, vai ficar gravado? Eu posso ver depois? Pode. Você pode assistir de novo depois? Pode, né? Vai ficar aí disponível por um tempo limitado. Mas o que é importante? Que você esteja aqui ao vivo nas 3 manhãs, porque cada manhã é uma peça de um quebra-cabeça e nós vamos construir junto o seu plano. Por isso que você recebeu uma apostila e por isso que nós pedimos para você imprimir a apostila, porque a apostila vai nos guiar e ao longo da apostila nós vamos construindo o seu plano. Então, você está num workshop. Um workshop funciona fazendo junto, nós praticando, nós construindo e principalmente você definindo alguns caminhos. Veja, esse é um workshop de definições. Você vai tomar algumas decisões ao longo desses 3 dias e são essas decisões escritas no seu plano, escritas na sua apostila, que vão trazer para você o plano de guerra para 2026. Turma, eu caprichei nessa apostila, viu? Eu passei muito tempo estruturando ela, eu trouxe aquilo de mais prático, mais assim, aplicável a qualquer loja de qualquer segmento. Então, valoriza esse documento. Só esse documento aí está na sua mão, por si só, já vale mais de R$5.000, já vale infinitamente mais do que você investiu para estar aqui. Então, valorize esse material, use esse material. De onde está esse material? Ele foi enviado no grupo de WhatsApp do evento, ele também foi enviado individualmente no seu WhatsApp. Então, é só você olhar, porque chegou um WhatsApp aí para você com esse material, fechado? Quem aí está com a apostila impressa em mãos, fala eu, só para eu saber, por favor. Só fala eu aí, quem está com a apostila impressa em mãos, escreve eu. Opa, Fabiano aí, mostrando a apostila. Cris também, show de bola. Então, vamos embora, meu povo. Show de bola. Que massa, que orgulho, que orgulho. Teremos umas 3 manhãs muito, muito incríveis aqui juntos. Turma, deixa eu dar um contexto aqui. Por que eu decidi, né, fazer esse workshop Plano de Guerra? Porque eu penso que é o momento certo para a gente falar disso. Lembrando que o workshop Plano de Guerra, ele é um evento, mais um evento aqui da Rede Milionária, essa empresa que nós fundamos há 6 anos e que hoje atende mais de 400 lojas e redes de loja do varejo brasileiro. Bom, como eu comentei, muito prazer para quem está me conhecendo agora. Eu sou Dino Gueno, eu sou fundador da Rede Milionária. Né? Depois de uma carreira executiva de 16 anos no varejo, eu lancei um livro chamado A Loja que Vende. Né? Loja é minha paixão, porque eu cresci em loja. Eu sou filho de comerciantes, sou sócio de supermercado, agora também de um atacarejo que vai inaugurar, e nós temos aí em Florianópolis uma empresa que é minha paixão, que é a Rede Milionária, onde nós ajudamos donos de loja a aumentarem o seu faturamento, a terem uma gestão de negócios mais atualizada, né? E ao longo dessas 3 aulas aqui da nossa jornada, nós vamos construir esse seu plano. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, a aula número 1, que é a aula de hoje, né? A aula que eu chamo Campo Minado, e o que é aquilo que pode e vai derrubar a sua loja, né? Eu vou te mostrar hoje quais são os 5 erros que, se você cometer, você vai perder a guerra esse ano. Né? Então, você vai mapear hoje o terreno onde você está pisando agora, o terreno de 2026, e você vai entender os 5 erros que você costuma cometer e que, a partir de agora, você precisa evitar a todo custo para que o seu plano funcione. Na aula número 2, que é a aula de amanhã, você vai construir comigo o seu calendário milionário para um ano atípico, né? Para o ano 2026, que é um ano diferente. Um ano diferente, e diferente é muito pior do que difícil. Porque na prática, difícil, você trabalha um pouco mais, você se esforça um pouco mais. Mas quando é um ano diferente, qual é o problema? O problema é que você não conhece o terreno. E aí você não tem experiência naquele terreno para tomada de decisão. É o que vai acontecer com muito lojista que está lá fora, que não vai acompanhar essas 3 aulas, que não vai estar nesse workshop, vai apanhar esse ano e não vai entender por quê. Mas a explicação é muito simples. Diferente é pior do que difícil. Difícil você já conhece, você se esforça mais. Diferente, você não está preparado para ele. Então, amanhã,
a gente vai construir o seu plano de campanhas, o seu plano de marketing, vendas, o seu plano de guerra para que a sua loja chegue ao final de 2026 vitoriosa. E na aula 3, a terceira e última aula, para mim a mais especial de todas, para mim é aquela que as coisas se encaixam e fazem total sentido juntas. Você vai entender os 5 pilares para um ano de guerra. Você vai entender como que esses pilares sustentam esse plano, vão ser executados na sua loja e você vai conseguir fazer o seu time, as suas pessoas executarem esse plano. Ou seja, não é um plano bonito para o papel, é um plano para a gente ir para a prática. E por que, na minha opinião, é importante que você tenha um plano de guerra para 2026? Por que eu acredito que todo dono de loja precisa de um plano daqui para frente para enfrentar esse ano? Primeiro que se você tem um plano de guerra, você acorda todo dia 1º do mês sabendo exatamente o que vai acontecer na sua loja, com organização e previsibilidade. Um segundo ponto importante sobre o seu plano de guerra é que você transforma alguns eventos que podem prejudicar a sua loja, que podem prejudicar a sua venda, em uma força. Então, por exemplo, você transforma Copa, eleição, feriado em períodos de picos de vendas e não apenas fica chorando igual a maioria dos concorrentes vai chorar reclamando da economia. Um terceiro ponto é que, tendo um plano de guerra, você tem um time que bate meta ao invés de dar desculpa. E com um plano de guerra, você anuncia mais, você aparece mais, você vende mais, fazendo inclusive o fornecedor pagar o seu marketing. Eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Um outro ponto é que com o plano de guerra, você chega em dezembro e você vai olhar para trás e você vai ver que você dominou o jogo e ganhou dinheiro de verdade, não só sobreviveu nesse ano. E por fim, ter um plano de guerra faz você parar de comer poeira e faz você fazer poeira, né? Eu costumo dizer que no mercado só tem 2 posições para ocupar. Ou você faz poeira ou você come poeira. Quem não tem plano está sempre comendo poeira, está sempre reagindo, está sempre numa posição reativa. E quem tem um plano faz poeira, inclusive roubando o cliente da concorrência. Então hoje, na aula número 1, a gente vai dominar o campo minado de 2026 e vai entender quais são os erros que costumam derrubar as lojas, os erros que, se você cometer, vão derrubar a sua loja. Agora, turma, vamos combinar? Por que eu decidi falar disso aqui? Porque eu estou muito preocupado, na prática, com o que está acontecendo com o varejo brasileiro. A gente tem um endividamento das famílias aí batendo recorde de 80%. 80,4% das famílias brasileiras está endividada neste ano, neste momento. 29,5%, quase 30% da renda das famílias brasileiras já está comprometida só para pagar dívida, ou seja, quando começa o mês, 30% de toda a receita já está direcionada só para pagar dívidas. O mercado elevou a projeção da inflação para cima do teto, ou seja, a gente tinha uma expectativa de ter uma queda na inflação ao longo do ano, e a gente tinha uma expectativa de ter uma melhoria nas taxas de juros. Porém, com a guerra no Irã, com os conflitos internacionais, com o aumento de preço dos combustíveis, mas também com alguns terremotos internos, como, por exemplo, o escândalo do Banco Master, nós tivemos o quê? Uma revisão da inflação para cima. Ou seja, o mercado ele não tende a ajudar muito a gente nesse jogo esse ano. Além disso, a gente tem um verdadeiro câncer corroendo o Brasil por dentro, que chamam-se apostas esportivas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí mais ou menos 30 bi sendo retirado por ano do varejo brasileiro só com apostas esportivas, fora de outros segmentos. Eu estou falando especificamente do varejo, né? Calcula-se que nos últimos 3 anos, cerca de 100 bilhões de reais, isso é a informação da Confederação Nacional do Comércio, tenha sido retirado da economia brasileira só por bets, né? Um verdadeiro cassino digital autorizado pelos últimos 3 governos, né? Passou por Temer, passou por Bolsonaro, passa por Lula, e claro, todos eles estão de olho aí num lobby pesadíssimo que existe das bets no Congresso, e também todos eles estão de olho na arrecadação, porque, queira ou não queira, as bets também trazem arrecadação para o governo. Então, a gente tem isso tirando o dinheiro dos nossos clientes, tirando
o dinheiro das nossas famílias, tirando o dinheiro do varejo, porque dessas pessoas que jogam, 19% afirmaram que diminuíram os gastos de supermercado, outras 16% os gastos com roupas e calçados e por aí vai. Ou seja, a gente está falando de um cenário muito complexo para 2026. E tem mais. A gente tem aí, no ano passado, em 2025, um recorde de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Mais de 5.600 empresas pediram recuperação judicial no último ano, sendo que uma em cada 5 é do varejo, é do comércio. E aí vem uma outra informação que para mim acende um alerta muito forte na minha mente e me toca mais profundamente, porque eu sou filho de um comerciante que quebrou, eu sou filho de uma família que recomeçou a vida depois de muitos anos construindo e de repente perde tudo, né? E perde tudo muito por conta da falta de um plano para enfrentar mudanças. Eu sou filho de um trauma chamado Plano Collor. Eu não sei se vocês lembram, quem está aqui, alguns vão lembrar, né, do confisco da poupança, do início do governo Collor lá nos anos 90. Né? Foi o momento em que meu pai literalmente faliu, quebrou, perdeu tudo e nós tivemos que recomeçar. Muitas pessoas, inclusive, tiraram a vida naquela época. E por que isso aconteceu, né, de uma forma tão intensa assim com tantas famílias? Porque uma realidade do Brasil é que só 10% das médias e pequenas empresas têm um planejamento de longo prazo, ou seja, não tem um plano para enfrentar as situações, não tem um plano para essas adversidades. E uma outra pesquisa mostra que 48% dos negócios no Brasil fecham as portas por falta de planejamento. Então, turma, eu decidi fazer esse evento porque a gente vai enfrentar um ano de guerra, literalmente um ano de guerra. E veja, para mim, muito pior do que toda essa situação que eu narrei, que eu relatei para você agora, é o fato de que 2026 é um ano atípico, um ano diferente. A gente tem 51, aliás, a gente tem 11 feriados em dias úteis, 11 feriados em dias úteis. A gente tem um ano de Copa, e a Copa distrai o brasileiro. Eu sei que alguns aqui até conseguem vender um pouco mais com a Copa, porque talvez vendem televisores, vendem estofados, vendem bebidas, vendem roupas, mas de forma geral a Copa distrai o brasileiro, né? Inclusive a Copa começa bem naquela semana de namorados. E também a gente tem um ano de eleições que polariza, que divide o país, né, que segura investimentos. Então 2026 é um ano atípico, é um ano diferente. 2026 tem uma série de combinação de fatores que faz dele, para mim, o maior inimigo do varejo. Então, para mim, qual é a grande guerra que a gente tem pela frente? Qual é o grande inimigo que a gente tem que combater com o nosso plano? O inimigo é o ano atípico, um ano que você nunca viveu, um ano que nós nunca experimentamos. E logo, não adianta você se esforçar mais, não adianta você trabalhar mais, porque não é só um ano difícil, é um ano diferente. E para um ano diferente eu não posso usar as mesmas técnicas, as mesmas estratégias, os mesmos recursos que eu usei nos anos anteriores, porque não vai funcionar. É como se você estivesse entrando num terreno que você desconhece. E eu vou te mostrar aqui os caminhos, principalmente na aula de hoje, os 5 erros que você vai evitar, para você não cometer esses erros, porque esses erros derrubam qualquer loja em 2026. E eu quero que você tenha a sua apostila em mãos, porque a gente vai construindo juntos, e daqui a pouco a gente vai fazer um teste para você se autoavaliar, para você entender qual que é o teu nível de preparação para esse ano 2026. Fechado? Turma, tem um outro lado dessa história que eu acho importante eu explicar logo agora no começo, e eu já vou chegar nos erros, já vou chegar no teste, mas antes eu preciso só dar um contexto aqui para a gente estar alinhado, tá na mesma página. Por que, na minha opinião, um ano como 2026 é também um ano excelente para você expandir a sua loja? Por que, diante de todas essas dificuldades que eu narrei, eu penso firmemente que esse ano é um ano excepcional? Eu não sei se vocês viram ontem, mas a Riachuelo, ela apresentou, ela anunciou que ela vai investir 160 milhões de reais na abertura de 20 novas lojas este ano 2026. Só neste ano, no segundo semestre, a Riachuelo vai abrir 20 novas lojas. Foi anunciado ontem. Ontem também o CEO,
né, o executivo-chefe da Renner anunciou que a Renner vai inaugurar 50 novas lojas esse ano. 50. Então você tem a Riachuelo abrindo 20, a Renner abrindo 50, né, a Riachuelo verticalizando a sua produção lá em Natal para ter preços mais competitivos. Você tem essas lojas renovando o seu ponto de venda. Por que isso vai acontecer num ano de guerra? Bom, por um motivo muito simples. Anos difíceis são os melhores anos para crescimento e para expansão. Anos difíceis são anos em que você tem muitos lojistas preocupados, de cabelo em pé, tirando o pé, enxugando equipe, demitindo gente boa, olhando para suas operações, fechando alguns pontos, e isso abre caminho para quem quer crescer. Veja, isso aqui não é discurso motivacional, eu não sou um cara motivacional, você não vai me ver fazendo conteúdos motivacionais, eu sou um estrategista de varejo, faço isso desde os meus 19 anos de idade, são 24 anos respirando estratégia de varejo todo dia. E eu posso afirmar com você com toda segurança, eu não sou motivacional, eu sou estratégico. E estou compartilhando aqui uma visão estratégica com você. Esses anos mais difíceis são os anos em que as redes milionárias, elas expandem. Por quê? Porque à medida que, vamos lá, né, o mercado é literalmente uma guerra. Então, se você começa a fraquejar, se você tem várias empresas que vão tirando o pé, que vão desanimando, que deixam de ser ousadas no marketing, que deixam de ser ousadas no seu projeto de expansão, o que acontece? Essas empresas vão desatendendo clientes, começa a ter ruptura de produto, começa a ter funcionário desanimado, começa a pecar no atendimento, começa a sumir do marketing, dos anúncios, e esse cliente ele fica desatendido, naturalmente desatendido. E aí, veja, quem vai pegar esse cliente? Quem, na opinião de vocês, vai pegar esse cliente? Quem, na opinião de vocês, vai atrair, vai conquistar esse cliente? É ou não é as empresas que vão estar com uma postura mais ousada, que vão para cima, que anunciam mais, que fazem mais evento em loja, que fazem colaborações, que aproveitam um ponto que fechou na rua e expandem, abrem mais uma loja no bairro, abrem mais uma loja ou expandem a sua loja, pega o ponto do lado, faz uma reforma, aumenta o ponto de venda. E aí eu vou exemplificar uma história para vocês. Vou contar uma rápida história aqui que marcou a minha vida. Uma história que, para mim, explica o porquê anos assim são excelentes para expandir. Eu vou contar para vocês rapidamente a primeira vez que eu vendi, né, que eu ajudei uma loja a vender 100 milhões de reais num único mês. E por que essa história me marcou tanto e o que ela tem a ver com 2026? Bom, o ano era 2013. Olha que carinha de bebê, mais ou menos, né? Já tinha uma cara de velho, viu, Juliana? Eu já estava ficando igual o Fabiano Careca ali, ó, já estava perdendo os cabelos, né, na época. E eu já tinha ali, ó, eu tinha 20 e poucos anos, mas já estava parecendo uns 45, mais ou menos. Tem gente que fala que hoje eu estou parecendo mais novo que naquela época. Quem fala isso é puxa-saco, né? Você sabe, né? Verdade não é, né? Mas é puxa-saco. E nessa época eu tinha meus 21, 22 anos, e eu atuava como líder de marketing de uma rede varejista de Mato Grosso, por onde eu morei durante 16 anos, chamada Citilá. E era 2013, o Brasil estava um caos na economia. Veja, a gente está falando de um ano em que o câmbio tinha despencado, a gente estava falando de um ano em que o desemprego estava altíssimo. 2013 era um ano muito parecido com 2026. A gente tinha aí um poder de compra corroído, a gente tinha um endividamento das famílias recorde como esse ano, era um ano muito parecido com esse ano. E eu era gerente de marketing de uma rede varejista que tinha mais de 200 lojas, chamada Citilá, né, por todo o centro-norte do país, com base em Cuiabá. E aí o meu líder, na época, o meu diretor, o Flávio, que aparece aí nessa foto com a gente, o Flávio falou o seguinte, olha, nós vamos fazer um projeto dos 100 milhões. Eu falei, como assim projeto dos 100 milhões, né? Falou, olha, a gente vai levar a empresa para 100 milhões por mês. Veja, a gente nunca tinha vendido 100 milhões por mês. A gente só tinha vendido, no máximo, 92 milhões por mês. E o Flávio, naquele caos, naquele ano difícil, falou, olha, nós vamos levar a empresa para 100 milhões. E óbvio que ninguém acreditou. Óbvio que ninguém pensava que era possível, porque
eu acabei de descrever o cenário, era um cenário muito parecido com 2026. É como se agora a gente chegasse e falasse, olha, vamos levar a empresa de 92 para 100, e aí você dissesse, pô, Dino, mas você não acabou de falar aí, famílias endividadas, né, bets corroendo a receita, um ano atípico, isso não é possível, né? Só que o Flávio era um cara muito inteligente, o Flávio era um cara muito esperto. E ele fez daquela meta um grande projeto chamado Caravana da Meta. Turma, olha que sacada. Esse cara é gênio, né? Foi o cara que me formou, foi o cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei de varejo ao longo desse tempo todo. E o Flávio falou o seguinte: vamos fazer uma coisa chamada Caravana da Meta. A gente vai visitar todas as cidades, a gente vai conversar com todos os gerentes, a gente vai falar com todos os vendedores e a gente vai para oferecer ajuda. A gente não vai lá na postura de colocar ali o cara contra a parede e simplesmente cobrar ele, simplesmente pressionar. A gente vai lá e vai perguntar para cada gerente, meu amigo, o que você precisa para bater a meta? A gente vai perguntar para cada vendedor o que a gente tem que fazer para bater a meta. E a gente vai oferecer ajuda. E, turma, assim foi feita. A empresa, claro, uma empresa muito grande, tinha 200 e praticamente 250 lojas na época, né, das quais eu ajudei a inaugurar 220. Então, eu entrei nessa empresa, eu era muito jovem, ela tinha 36 lojas. Quando eu saí, fui para São Paulo gerenciar a Ricardo Eletro, o marketing da Ricardo Eletro, ela tinha 250. Então, eu acompanhei a inauguração de 220 lojas. Era uma empresa grande, com recursos. A gente a empresa colocou um jato, para vocês terem uma ideia, de 10 lugares nesse projeto. E aí, a gente funcionava assim. A gente passava o dia com os gerentes, né, sendo que meio-dia eu, como líder de marketing, apresentava o rumo estratégico, apresentava as campanhas, explicava o racional por trás das ações de marketing, a gerente de crédito explicava as melhorias do crédito, a gerente de RH falava sobre recrutamento, seleção, retenção. De tarde, um treinador contratado dava um treinamento de liderança e nós íamos visitar as lojas e os concorrentes, exatamente para ver como é que as coisas estavam acontecendo. E de noite, a gente dava treinamento para os vendedores daquela região, ou seja, era um dia muito intenso e enquanto dava treinamento para os vendedores à noite, a gente reunia com os gerentes para oferecer ajuda, e dali a gente fazia um plano de ação. O que você precisa? Mais marketing? Então tá liberado, mais horas de carro de som, mais um influenciador na sua cidade, mais propaganda. Você precisa de mais produto? Então tá liberado aqui, a gente vai fazer uma reposição. Você precisa de mais funcionário? Então tá bom, RH tá autorizado a buscar mais funcionários para essa loja, ou seja, a gente saía de cada loja com um plano de ação. Por isso que eu gosto de planos, igual a gente vai fazer hoje. Porque não adianta a gente ficar tendo ideias. Ideias você tem aos montes. Agora, uma ideia que não vira um plano, que você não coloca no papel, ela nunca sai da sua cabeça. E aí você fica assim, sabe, meio que como uma cabeça grávida, cheia de ideias, cheia de sementes, mas nenhuma dessas sementes nasce. Por quê? Porque você não coloca no plano. Por isso que você vai escrever este plano. Por isso você vai construir esse plano comigo. E aí nós saímos dessas reuniões com plano de ação e com ações definidas. E, turma, assim foi por 3 meses. Eu praticamente morei naquele avião por 3 meses. Eu só vinha para casa no final de semana, no domingo, porque de segunda a sábado a gente estava viajando. Às vezes a gente passava por 3 estados no mesmo dia, para vocês terem uma ideia da dinâmica maluca que foi a Caravana da Meta. Bom, fazendo história curta, ao final do 3º mês, no último dia de setembro, véspera do meu aniversário, né, eu faço aniversário dia 1º de outubro, no último dia de setembro chega a mensagem, eu saindo cansado do escritório, chegou a mensagem que a gente tinha chegado nos 100 milhões naquele setembro de 2013. Claro que foi uma grande comemoração. No dia seguinte, dia do meu aniversário, né, dia do vendedor, eu nasci no dia do vendedor, e detalhe, me chamo Dinomércio, quase comércio, né, eu me apresentei aqui como Dino, mas meu nome é Dinomércio, sou do comércio, nasci no dia do vendedor, 1º de outubro, e aí, no dia do meu aniversário, eu vou lá na sala do meu chefe, e aí eu vou lá receber meu parabéns, eu vou lá, né, eu todo pavão, eu todo orgulhoso, né, eu todo vaidoso, fui lá receber meu parabéns, e aí falei, chefe, que massa, a gente conseguiu chegar lá, que incrível, a gente não acreditava que era possível, e a gente fez acontecer, e ele deixando eu falar, e a gente fez acontecer, e foi uma coisa incrível, e a gente rompeu uma barreira, e agora a gente vai para um outro nível, e ele deixando eu falar. A hora que eu terminei de falar, ele olhou para mim, assim, com muito respeito, com muito carinho,
olhou para mim, olhou para o relógio e falou: meu filho, são 9h30 da manhã. Quanto que você já vendeu hoje? Ali eu aprendi duas grandes lições sobre o varejo, que eu nunca mais esqueci. A primeira lição é: os piores anos, os mais difíceis, são os melhores para a gente ir para cima da concorrência, tomar cliente, expandir. Por quê? Porque você tem muitas empresas fragilizadas. E numa guerra, você vai tomar território de quem está mais fraco, não de quem está mais forte. Segunda lição: todo santo dia a conta zera. Não importa se o mês foi bom ou se o mês foi ruim, dia primeiro começa tudo de novo. E não dá para você entrar no dia primeiro sem um plano. Não dá para você começar o mês sem um planejamento. Como é que você vai bater aquela meta de venda? Não dá para você começar um período como esse que a gente vai enfrentar sem um plano detalhado de marketing e vendas que eu chamo de calendário milionário. Então, esse aprendizado eu guardo no meu coração e eu decidi fazer esse evento aqui de 3 dias super prático para você, porque para mim o nosso maior inimigo vai ser esse ano atípico, esse ano diferente, esse ano que é pior do que difícil, mas vai ser um ano também da gente construir novos níveis de resultados se você tiver um calendário milionário. E amanhã eu vou te mostrar em detalhes essa ferramenta e nós vamos construir o seu calendário milionário para junho já, para ficar no mês de junho. Mas, turma, antes da gente planejar calendário, antes da gente fazer o plano, a gente vai começar a praticar aqui na nossa apostila. Eu preciso saber qual é o tamanho do desafio que a gente tem pela frente de maio até dezembro. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, você pode fazer isso agora, se você tiver o número em mãos, mas eu vou deixar como uma tarefa para você fazer hoje à tarde, ao longo do dia. Eu preciso saber de 3 informações. Eu preciso que você escreva na sua apostila qual é a sua meta de loja para 2026, ou seja, qual é a sua meta anual, quanto você já vendeu de janeiro a abril, e quanto que falta para você bater essa meta de maio a dezembro. Eu não quero saber a meta de maio a dezembro. Eu quero saber quanto que falta de maio a dezembro para você fechar a tua meta do ano. Porque pode ser que você tenha tido um janeiro, fevereiro bom, ou pode ser que você tenha tido um janeiro, fevereiro ruim, não bateu meta. Então aquele dinheiro que faltou lá atrás precisa ser carregado para você bater a meta do ano. Concorda comigo? A meta do ano ela foi dimensionada para você ter o resultado que você deseja. Então eu quero saber, e quero que você escreva na apostila, quanto que é a sua meta para 2026. Exemplo, minha meta para esse ano é 3 milhões de reais. Quanto que você já vendeu de janeiro a abril? Exemplo, eu vendi 600 mil. Então tá bom, então falta 2 milhões e 400 mil para bater a meta do ano de maio a dezembro. Com esse número na mão, você vai para o próximo nível de informação na sua apostila. Tá? Essa é a sua tarefa para hoje à tarde. Eu quero saber quanto que esse valor do restante do ano representa por mês, por dia útil e por vendedor. Mês, dia útil e vendedor. Então vamos lá. A gente tem em torno de 51 finais de semana aí por ano. Então você já sabe que tem uns 50 e poucos dias aí a menos de venda, são os domingos que muitos não abrem. Você sabe que tem vários feriados ao longo do ano. Então a gente tem daqui para frente Corpus Christi, a gente tem o feriado de 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, a gente tem 15 de novembro, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a gente tem feriados estaduais, municipais aí da sua cidade. Então, eu preciso saber o seguinte: você vai pegar o valor mensal, você vai quebrar esse valor mensal por dia útil, ou seja, os dias que a sua loja vai estar aberta, e você vai quebrar esse valor por vendedor. Quando a gente chegar no valor por vendedor, por dia, a gente vai chegar no que eu chamo de valor mágico, número mágico. O número mágico é quanto seu vendedor tem que entregar por dia. Acabou, em média.
Porque a gente não fica cobrando a meta do vendedor, a meta do mês. Que a meta do mês é uma coisa que está aqui em cima, parece muito grande, muito inatingível. O que o teu vendedor tem que acordar e saber todo dia? O quanto que ele tem que entregar naquele dia. O que o teu gerente de loja tem que saber? O quanto cada vendedor tem que entregar por dia. É isso. Essa é a informação mais importante. Todas as outras não são importantes. É como se você dissesse para o teu soldado aí da guerra, olha, você tem esta missão por dia para executar. É isso, essa é a tua missão. Eu vejo todos os dias no varejo lojas que não usam calendário milionário, lojas que não têm um plano. O gerente, ele fica fazendo milhões de coisas, menos a coisa mais importante, que é fazer o vendedor bater a meta diária e ganhar dinheiro. Qual é a maior missão de um gerente de loja, turma? Fazer o vendedor ganhar dinheiro. Por quê? Se o gerente de loja está fazendo o vendedor ganhar dinheiro, quer dizer que esse vendedor está fechando mais vendas, está deixando o cliente mais feliz, concorda? Porque o vendedor não bate meta com um cliente triste, com um cliente infeliz. Então, se o vendedor está batendo meta, é porque ele está deixando o cliente mais feliz, ele está dando um bom atendimento. Ele está motivado, ele está focado, ele está interessado. Então, se o vendedor está ganhando dinheiro, o cliente está feliz. O vendedor está mais feliz ainda, porque está ganhando dinheiro. O gerente está feliz, porque está batendo a meta também dele na loja. Se os vendedores estão batendo meta, ele também está. O dono fica feliz, né? Por quê? Porque a loja está batendo meta e está ganhando mais dinheiro. E o povo da indústria está feliz, porque se está batendo meta, está comprando mais. Se o gerente faz o trabalho dele, que é fazer o vendedor bater meta, se o gerente faz o trabalho dele, que é fazer o vendedor ganhar dinheiro, um fenômeno acontece que todo mundo fica feliz. Agora, fazer o vendedor ganhar dinheiro significa ter rotinas de acompanhamento. Significa ter uma clareza daquilo que tem que ser feito todos os dias com o vendedor. Das rotinas diárias e semanais de acompanhamento individual. Bom, esse não é o papo dessa aula número 1, a aula número 1 de 5 erros, que eu já vou falar na sequência. Esse é o papo da terceira aula, na qual eu vou falar dos 5 pilares que vão colocar esse plano em pé. E um deles é time, pessoas. E eu vou te entregar exatamente as rotinas que líder de loja tem que cumprir com o time para fazer o vendedor ganhar dinheiro. Ficamos nisso então? Terceira aula, especificamente, eu vou explorar e vou te entregar exatamente as rotinas de loja. Por hora, eu preciso que hoje, ao longo do dia, você se comprometa com você, não comigo, tá? Minha vida vai continuar aqui, ó. Se você não fizer isso aqui, a minha vida vai continuar igualzinho. Agora, a sua percepção, o seu plano vai mudar se você fizer isso aqui. Eu quero saber qual que é o número mágico daqui até o final do ano, para que os seus vendedores consigam entregar o resultado. Fechado? Bom, eu quero agora fazer um teste com vocês, um autoteste. Você vai se avaliar. Eu quero saber, na prática, o quanto você está preparado para 2026. Você vai pegar a sua apostila agora, pega a sua apostila, abre a sua apostila no seu autoteste. Eu vou abrir aqui junto com vocês, tá bom? Vou abrir aqui a apostila junto com vocês. Vou projetar. E você vai atribuir uma nota aqui para cada um desses pontos. Para cada um desses pontos aqui, você vai se dar uma nota. Vou abrir aqui a apostila e no final, a soma dessas notas vai dar o quanto você está ou não preparado para 2026, tá bom? Então, você vai correr aqui a sua apostila até a página. O exercício que eu falei para você fazer ao longo do dia está na página 6, tá bom? Você vai fazer aqui. Agora vamos para o diagnóstico de prontidão. Faça o diagnóstico junto comigo. Está na página 7. Quem não está com a apostila na mão vai anotar se é A, B, C ou D e no final vai fazer a soma, tá bom? Então, se você não está com a apostila na mão, não tem problema, é só você anotar A, B, C ou D, fechou? Então, vamos lá. Como é que estão mapeadas as campanhas 2026 da sua loja? A.
Você tem um plano tático detalhado, com objetivos mensais, produtos estratégicos, análise de margem, indicadores de sucesso do marketing? Você vai marcar o A. Ou B, você até tem um mapa anual esboçado com trimestres definidos. C, você tem uma organização baseada no calendário tradicional. Então, basicamente, você faz mães, pais, Natal, etc. Mas não faz nada muito além disso. Ou D, você está sempre numa decisão reativa, né? Você espera o mês começar, você espera ver como foi o mês anterior para você decidir o que você vai fazer no mês que está começando. Vai lá, marca aí. A, B, C ou D. E você que está sem apostila, talvez não imprimiu ainda, só marca qual das 4 opções. Segunda pergunta. Qual é o nível de maturidade do seu marketing? A operação de alta precisão. Você tem um funil bem definido de aquisição de cliente, você sabe qual que é o seu CAC, o seu custo de aquisição de cliente, você controla as estratégias de LTV, né, Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Ou B, você tem campanhas estruturadas, mas com foco principal em volume de vendas, só. C, você tem ações de marketing bem esporádicas, assim, focadas só em queimar estoque. Né? Se pensou em marketing, você pensou em queimar estoque. Ou D, você tem um marketing resumido em postagens de rede social. Para você, marketing é postar nas redes sociais. Marca aí. Pergunta 3. Como é que você define o poder de fogo das suas campanhas de marketing nesse ano de guerra? A. Suas campanhas de marketing, elas têm um mix estratégico, então você tem um produto isca que atrai, né, mas a margem é garantida com estratégias de cross-selling e upselling. Ou B, você mistura produtos de alto giro com liquidação de margem, né, quando você faz as campanhas. C, você tem uma dependência quase total de descontos agressivos para gerar fluxo. D, o marketing é apenas a divulgação de oferta com preço mais baixo. Marca aí A, B, C ou D. 4. Inteligência do cenário. Qual que é o seu nível de adaptação para os eventos atípicos de 2026? Então, A, você tem uma estratégia ali de contra-inteligência desenhada. Né? Você faz antecipação de fluxo quando você vê um feriado, por exemplo, feriado dia 4 de junho. Você já tem uma ação desenhada para o dia 6 de junho, que é o sábado 6/6. Tá? Isso é uma ação de antecipação de fluxo. Você faz antecipação de compra, você está comprando com antecedência, já está olhando para a oportunidade de Black Friday, você já está olhando para a oportunidade dos períodos pós-feriado, queda de vendas em alguns meses, e você tem um plano de contingência para esses dias de menor movimento. Essa é a opção A. Opção B, você faz ajustes pontuais previstos no calendário promocional. Opção C, você não tem nenhuma adaptação estrutural feita, apenas, vamos ver como é que vai ser. Opção D, você está ignorando esses eventos. Você nem parou para pensar na Copa, nas eleições, nos feriados, você só está focando aí no seu feijão com arroz. Pergunta número 5. Como é que você trata os períodos de baixa, como feriados e datas naqueles períodos de vácuo? Por exemplo, a gente está num período de vácuo. A gente está num período pós-mães. Vocês acreditam em loja fazendo mês das mães, sendo que mês das mães não existe? Né? Passou o Dia das Mães, acabou. Então, quando passa uma grande data, depois de mães, depois de grandes ações de venda, fica um vácuo, assim. Né? Como é que você lida com esses períodos? A, operação de guerrilha. Você tem ações desenhadas para converter dias mortos em dias de receita com meta para a equipe com boas campanhas de marketing. Ou B, você tem ações preventivas apenas para feriados mais importantes. C, você tem uma aceitação passiva da queda de faturamento. Para você é normal cair o faturamento. E você só assiste isso. Ou D, nenhuma estratégia de ocupação do calendário. Pergunta número 6. Ao encerrar uma campanha de marketing, né, ao fim de uma batalha, o que acontece? Você troca imediatamente o turno aí da sua guerra, né, da sua turma. A nova campanha entra com os ativos já prontos e o time já alinhado. B, a equipe precisa de alguns dias para estruturar a próxima ação. C, existe um limbo de inatividade, ou seja,
Sempre que acaba uma campanha, fica ali uns dias de maneira morta, sem uma grande informação, né? Eu vi isso numa loja ontem aqui. Eu passei na frente da loja na sexta, no sábado, era uma vitrine. Era uma vitrine e sexta-feira estava quente. Eu estou aqui em Mato Grosso visitando minha família e sexta-feira estava quente aqui. E aí, sexta-feira tinha vitrine do Dia das Mães. Sábado esfriou, a vitrine continuou igual. Domingo ficou frio, a vitrine continuou com aquela roupa de verão, dali do calor do Dia das Mães. E segunda-feira, que passou o Dia das Mães, segunda-feira à tarde, a vitrine continuava a mesma, né? Ou seja, a turma da loja ignorou que ficou frio, não colocou produto de frio na vitrine, ignorou que o Dia das Mães passou, não trocou os produtos da vitrine pós-mães, né? É bem esse C aí, né? Existe um limbo entre as campanhas. Ou D, você tem decisões tomadas na véspera do início de cada campanha. Você está sempre apagando incêndio. 7. Como o seu time de vendas se conecta à sua estratégia? A. Sistema integrado com incentivos financeiros atrelados diretamente aos indicadores de venda. B. Você tem comissões tradicionais sem conexão com as metas específicas ali das campanhas. C. Você tem incentivos soltos, né, de vez em quando você faz, criados conforme a necessidade. Ou D. Você tem um sistema de você não tem nenhum sistema de incentivo para a equipe de vendas, não tem gamificação da força de vendas. 8. Quando a venda acontece, como é que é a performance do seu time? A. Eles dominam a negociação, o foco é valor, com fechamento majoritário no preço de tabela. B. Tem um equilíbrio entre a venda técnica e dar desconto. C. A venda só ocorre se tiver uma boa margem de negociação, ou seja, se tiver desconto. Ou D. O desconto é a principal ferramenta da sua equipe. A, B, C ou D. 9. Como é que está o seu status da sua venda acumulada de janeiro a abril, né? Quando você olha aí o janeiro a abril da sua loja. Você está com meta batida, inclusive com plano de aumentar a meta nos próximos meses. B. Você está dentro da margem de erro com plano de recuperação ativo. C. Você está abaixo da meta, tentando entender o porquê. Ou D. Você está sem métricas claras de comparação com o planejado. Pergunta 10. Qual é o nível de cooperação com a sua cadeia de suprimentos com seus fornecedores? A. Você tem os fornecedores como cofinanciadores do seu marketing, tá? E eventualmente até financiando o crescimento da sua operação. B. Você tem acordos pontuais de verba cooperada para campanhas específicas. C. Você tem um fornecedor apenas como entregador de mercadoria. Ou D, você tem uma relação só transacional, sem parceria de marketing, sem grandes parcerias com o fornecedor. 11. Postura de combate. Qual é o seu principal diferencial competitivo da sua loja hoje? A. Você tem um sistema de gestão preditivo. Você consegue prevenir as coisas. Você ataca o mercado antes que a concorrência se movimente. B. Você tem uma capacidade de execução rápida. Você copia e implementa rápido o que funciona. C, você só sobrevive, você reage ao que a concorrência faz. Ou D, você não tem estratégia nenhuma de ataque. Você está só ali focado em sobreviver, só no básico. Bom, agora você vai somar as suas respostas. Cada letra A vale 4 pontos. Cada letra B vale 2 pontos. Cada letra C vale 1 ponto. Cada letra D vale 0 pontos. Você vai fazer a sua soma, tá bom? E a partir da soma, você vai ter o seu resultado se você é um soldado perdido na linha de frente, 0 a 10 pontos. De 11 a 22 pontos, se você é um comandante do pelotão fragmentado. De 23 a 33, se você é um oficial de campo em cenário obsoleto. Ou de 34 a 44, se você é um general de exército. Eu vou te dar exatamente 3 minutos para você fazer a sua soma. Lembrando que o A vale 4 pontos, o B vale 2 pontos, o C vale 1 ponto
e o D vale 0 pontos. Eu vou te dar 3 minutos aqui para você fazer a soma, você escrever o seu resultado na sua apostila e você também escrever o resultado aqui no chat, tá bom? Eu quero que você escreva o resultado no chat, compartilha se você é um soldado perdido, se você é um comandante de pelotão fragmentado, se você é um oficial de campo em cenário obsoleto ou se você é um general de exército. Vai lá, 3 minutinhos. Nem precisa de 3, né? Vou colocar 2 minutinhos, ó. 2 minutos. E aí, turma, deixa eu ver aqui os resultados de vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Turma, qual que é a sensação de fazer esse teste, hein? Soldado perdido, 22, 12 fragmentado, comandante pelotão fragmentado, fragmentado, a maioria fragmentado aqui. Soldado perdido, soldado perdido, soldado perdido, comandante fragmentado, soldado perdido, pai amado, tô morrendo na guerra. A Cleide falou. Soldado perdido. Qual é a sensação, pessoal, de fazer? Qual é a sensação de se autoavaliar? Compartilha aqui comigo, quero saber. A Liliane falou, excelente, é importante saber onde estamos e como reverter isso. Perfeito. Eu acho que é esse movimento, entende? É você saber exatamente onde você está nesse momento para entender o ajuste do seu plano, porque o plano ele é individual. Cada um de vocês vai sair com um plano específico, por isso que é o seu plano e não um plano pronto, tá? Sensação de quem precisa organizar muita coisa, o Marcos comentou, muito triste, uma certa sensação de fracasso, uma sensação que precisa muito se organizar. Bom, então vamos fazer isso juntos, tá? Por isso você está aqui, por isso que você está aqui. Exatamente, está aqui para a gente construir esse plano juntos. Show de bola. Turma, eu vou falar dos 5 erros, mas eu preciso que você entenda como é que eu cheguei nesses 5 erros, né? E por isso eu preciso me apresentar muito rapidamente aqui. Eu sei que muitos estão pela primeira vez comigo aqui, numa primeira aula. Eu comentei para vocês que eu sou filho de comerciante, então a minha história com o varejo, ela começa ainda na barriga da minha mãe, né? Minha mãe grávida sempre foi comerciante, meu pai também. Então eu nasci dentro de uma loja, eu cresci dentro de uma loja, eu vivenciei aí eu cresci dentro desse ambiente do comércio, né? As primeiras lembranças minhas é o cheiro dos produtos da loja, o cheiro do fumo de corda, o cheiro
do queijo colonial, né, com uma loja no interior de Santa Catarina, onde eu cresci. E durante muitos anos, o meu primeiro emprego foi dentro do supermercado, como entregador, como caixa, como auxiliar ali dos meus pais, mas eu decidi que eu tinha um sonho. Esse sonho era ser repórter de TV, ser apresentador de TV. Então eu decidi não seguir a carreira da minha família, eu decidi ser jornalista. Então eu me mudei do interior para a capital, né? Eu mudei do interior de Mato Grosso para a capital, que a gente era de Santa Catarina. Meu pai faliu e veio para Mato Grosso para recomeçar do zero a vida. E aí eu fiquei um tempo aqui no interior de Mato Grosso, fui para Cuiabá para estudar jornalismo. Mas aí, para pagar a faculdade, eu me tornei garoto propaganda. Esse foi o meu segundo emprego. Foi como apresentador de ofertas na TV, aquele cara que vai ao vivo, assim, nos programas para apresentar. E aí eu fiz carreira dentro de uma rede de imóveis eletrodomésticos chamada Citylar, que tinha sede em Cuiabá. E eu entrei nessa rede quando eu tinha aí 19 anos, primeiro como garoto propaganda, depois eu me tornei líder de eventos, depois eu me tornei gerente de comunicação, comecei a cuidar das propagandas, aprovar as campanhas, depois eu me tornei gerente de marketing e depois eu me tornei o diretor de marketing. Eu fui durante 15 anos executivo dessa empresa, onde eu aprendi muito, onde eu cresci muito, onde eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todo o Brasil e viver a realidade do varejo brasileiro, inclusive muito antes das redes sociais, muito antes de que o digital nos aproximasse. Né? E ao final dessa experiência, eu fui convidado para liderar o marketing da Ricardo Eletro em São Paulo, fiz grandes campanhas, né? Aprovava aí comerciais que uma inserção custava R$500.000, aprovava uma ação no Faustão que uma inserção de 1 minuto no Dança dos Famosos custava R$1.800.000. Imagina vocês a responsabilidade de aprovar uma fala numa inserção no Faustão que só aquele minuto custava R$1.800.000, que era a Dança dos Famosos. Imagine você aí ter uma meta de R$20 milhões numa segunda-feira para bater. Imagina vocês ter uma meta de R$500.000 por mês para bater. Foi uma experiência muito incrível. E ao final desse ano, como líder de marketing da Ricardo Eletro, muito antes da Ricardo enfrentar as dificuldades que ela viria enfrentar, eu decidi deixar a carreira executiva muito por uma inquietação que eu tinha no meu coração. Escrevi o livro A Loja que Vende e fundei uma metodologia chamada Rede Milionária, que é uma metodologia de consultoria que ajuda donos de loja a incrementarem pelo menos 1 milhão a mais de faturamento de seus negócios. A Rede Milionária é uma empresa que já tem 7 anos, depois eu mudei para Florianópolis e foi aí que eu conheci meus sócios, foi aí que nós começamos esse negócio, que cresceu muito nos últimos anos, nós somos destaque aí no valor econômico, nas pequenas empresas, grandes negócios, e hoje nós levamos a Rede Milionária à maior feira de varejo do mundo, em Nova York, na NRF, olha aí a Rede Milionária na Times Square, lá em Nova York, e nós também hoje atendemos mais de 400 lojas ou redes de lojas dentro da metodologia, todos os segmentos, aplicando o calendário milionário. Então, a gente está falando aí de lojas de pet shop, de calçados, de confecção, de autopeças, lojas de suplementos, óticas, lojas de móveis, eletro, decoração, presente, lojas de maquiagem, enfim, são 42 segmentos diferentes dentro dos programas da Rede Milionária. E esse workshop, esse nosso conteúdo aqui, ele é um extrato, ele é como se fosse um extrato mesmo daquilo que está funcionando com mais de 400 lojas hoje no Brasil. Então, eu não estou tirando isso de um livro que eu li, eu não estou tirando isso da minha imaginação, eu não estou tirando esse plano, eu não estou chutando, eu não estou inferindo aqui com você. Eu estou organizando aquilo que está funcionando com mais de 400 lojas e transformando isso nesse plano que a gente vai construir juntos. E foi acompanhando o sucesso dessas lojas, mas também as dificuldades delas, que eu percebi que todas elas cometem 5 erros antes da gente começar a trabalhar juntos. E são esses 5 erros que eu quero que a partir de agora você nem pisque, você
se concentre de uma maneira absurda comigo para que você evite esses erros em 2026. Se você cometer esses erros, infelizmente, você não vai ter plano que pare em pé. Fechado? Então, eu quero que agora você se concentre aqui, não faça mais nada, não responda celular, não responda WhatsApp, porque se você perder o fio da meada aqui, o plano não vai funcionar. Então, se concentra. Eu sei que você tem um monte de coisas para fazer, mas não adianta você estar metade lá e metade aqui. Não adianta você estar metade aqui acompanhando a aula e metade respondendo outras pessoas, porque você não está nem lá nem aqui, né? Não é respeitoso nem com as pessoas que estão lá e não é respeitoso nem com você mesmo que investiu dinheiro e tempo para estar aqui, beleza? Então, fica 100% concentrado aqui, porque eu vou te mostrar agora os 5 erros que vão derrubar você em 2026. Quais são esses 5 erros, então, que você costuma cometer, que você costuma fazer e você nem percebe que está errado, né? Vamos lá, junto comigo? Você pode, inclusive, acompanhar na sua apostila, porque esses erros estão descritos lá. Erro número 1, fazer campanha de marketing baseada em baixa de preço ano inteiro. Vamos lá, eu acabei de falar que a gente está num ano de guerra, que a gente precisa de soluções diferentes. A maior parte dos donos de loja que eu converso no meu dia a dia, quando a gente fala em marketing, eles pensam automaticamente em baixa de preço, pensa em desconto, pensa em vender de graça. Pensou em marketing, pensou em desconto. E realmente, você pode fazer várias campanhas de marketing que dão desconto. Você pode fazer campanhas de marketing, como, por exemplo, uma Black Friday, um 6 do 6, que eu vou ensinar você a fazer amanhã. Você pode fazer campanhas de marketing como saldos, liquidações, que são campanhas que vão puxar desconto. Mas elas não são as únicas campanhas que você pode fazer. Veja, eu comentei com você que eu trabalho com marketing de varejo, criando campanhas há 24 anos para redes milionárias. E nesse percurso, a gente usa diferentes tipos de campanha quando a gente estrutura um calendário milionário, que é esse plano de marketing e vendas para o ano. Dino, mas se eu não fizer uma campanha de desconto, o que eu vou fazer? Ora, você pode fazer campanha com lançamento de produtos, que são campanhas de ciclo de novidade, inclusive paga pelo fornecedor. Você pode fazer campanhas cooperadas com os fornecedores, com brindes, compre produtos da marca tal, ganhe um brinde tal. Você pode fazer campanha com condição de pagamento com foco em parcela, com ou sem juros. Você pode fazer campanha de prêmios, por exemplo, a gente vai entrar na Copa agora, que dá para fazer uma campanha de prêmios, compre e concorra a TVs, compre e concorra a kit torcedor. Você pode fazer uma campanha compre e ganhe, com brindes, comprou, ganhou, compras acima de X. Eu tenho vários alunos da Rede Milionária que estão mandando fazer copos térmicos, por exemplo, compras acima de R$ 500, ganha um copo térmico. Ou compras acima de R$ 1.000, ganha tal coisa. Eu tenho, inclusive, um cliente da assessoria, eu tenho um programa chamado Assessoria Milionária. Assessoria Milionária é um programa para redes muito grandes, redes que faturam aí mais de 5 milhões por mês, né? E esse é um programa que tem um investimento aí de R$ 200.000 por ano, né? 200 mil uma empresa paga para poder ter essa assessoria. E eu tenho um cliente de assessoria que é a Arquitetura do Sono e que eles estão fazendo um compra e ganhe. Eles estão dando uma TV de 50 polegadas na compra de uma cama articulada. Claro, essa é uma cama que tem um ticket médio bem maior, é uma cama de um ticket médio aí de R$ 20.000, né? Mas olha que interessante, é um compra e ganhe. Comprou um produto selecionado, ganhou uma TV de 50 polegadas. Não é sorteio, comprou e ganhou. Então, mas eu não vendo um produto de um ticket tão alto. Bom, tudo bem, você pode fazer um compra e ganhe de um copo, por exemplo, térmico. Né? Mas, enfim, só estou trazendo aqui para você a ideia de que compre e ganhe também é um tipo de campanha de marketing. Campanhas emotivas, como mães, namorados, né? Junho agora vai ter namorados, mães, namorados, pais, crianças, são campanhas que a gente não dá desconto. Por quê? Porque quando a pessoa compra um presente, ela quer dar uma mensagem para outra pessoa. Ela não quer dar o presente mais baratinho. Quem aqui é o pai ou mãe? Responde para mim. Vamos lá, pais aqui do workshop.
Vai chegar no Dia das Crianças. Você vai comprar o presente mais baratinho da promoção para o seu filho, ou você vai comprar o melhor presente que o seu dinheiro pode comprar naquele momento? Escreve aí para mim. Mais baratinho ou melhor? Mais baratinho ou melhor? Escreve aí no chat, quero saber. Pais, você vai comprar o mais baratinho ou melhor? Por quê? Porque presente não é produto, presente é mensagem. Você quer dar uma mensagem para as pessoas. Então, nessas campanhas, ontem eu estava numa mentoria à noite com os meus alunos da Rede Milionária, que é um programa de mentoria para donos de loja, e eu tive vários depoimentos, inclusive do Simon, que cresceu 47% Dia das Mães em relação ao Dia das Mães do ano passado. E por que ele cresceu 47% Dia das Mães em relação ao ano passado? Falou ontem no encontro. Porque ele fez uma campanha muito mais emotiva, anúncios muito mais emotivos, falando no coração das pessoas. Ele anunciou produtos mais caros sem desconto. Ele alinhou o time dele, como eu vou ensinar vocês a alinhar na aula 3. Então ele conseguiu vender produtos mais caros, ele conseguiu vender mais quando ele tirou o preço de destaque em datas emotivas. A gente também teve a Tayane, das lojas André Aguirre, de Campo Mourão, com o mesmo depoimento. Olha, meu ticket médio saiu de 425 para 825. Por quê? Porque eu foquei. Olha que sacada genial que elas fizeram. Elas pediram para as mulheres a indicação do telefone do marido. E as vendedoras começaram a falar: olha, a dona Cláudia esteve aqui na loja e ela amou a bolsa tal. Eu sei que você está pensando em dar o presente das mães e que às vezes você fica meio confuso, o que dá. Mas ela amou esse presente. E ela ficou namorando também um vestido assim, assim, assado. Essa coisa da indicação do telefone do marido mudou o jogo. E aí o marido veio pronto para aquele produto que a mulher escolheu. Você vê como são estratégias simples e são campanhas que focam na emoção e não no preço. Dá para fazer namorados isso também. Dá para pedir indicação para o namorado, telefone da namorada, ou da namorada, o telefone do namorado, ou namorado, 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 enfim. Você quer vender, não quer? Então pede indicação aí, pô. E bota seu time para fazer contato. Tem um outro tipo de campanha que é maravilhoso, que é a campanha de relacionamento com a base de clientes. Então, quando você faz, por exemplo, agora na Copa, quando você faz na Copa um evento em loja, faz um happy hour. Não no dia de jogo, mas antes da Copa. Ou você reúne os clientes para assistir o jogo num restaurante, num bar, paga a primeira rodada, reúne clientes especiais. Isso é uma campanha de relacionamento. Dias dos Namorados. Turma, Namorados vai cair bem na semana da Copa. Onde é que vai estar a cabeça do homem? No futebol. Em qualquer lugar. Vai estar no futebol e não em outro lugar. Você acha que o homem vai estar pensando no presente? Não vai estar nada. O homem é ruim para presente. Já faz happy hour com os homens aí na loja para adiantar a venda de produto de namorados. Então você tem muitas campanhas. Só estou dando alguns exemplos aqui. Você tem muitos exemplos de campanha que você pode utilizar, né? Ó, para loja infantil é mais complicado. Por que é mais complicado? Eu não vejo que é complicado. Por que você não pode pedir indicação para as mães? Indicarem outras mães? Tem nada de complicado. Zero complicação. Por que você não pode reunir mães para assistirem juntas os jogos da Copa? Por que você não pode criar um espaço onde mães vão se encontrar, vão relaxar um pouco, vão curtir ali um joguinho junto, vão tomar um drink sem álcool, com álcool junto? Por que não? Não tem nada de complicado. Complicado é aquilo que eu não quero fazer.
Tem um brechó, como eu faço isso? Qual a dificuldade? Fala para mim. Qual a dificuldade? Explica melhor. O que você acha que não dá para fazer no brechó? O pessoal perguntou qual é a cidade do interior de Santa Catarina. Xanxerê? Não, é do lado, é Xaxim. Eu nasci em Xaxim. Na verdade, eu nasci numa cidadezinha chamada do lado de Xanxerê e Xaxim, que é Lajeado Grande. Mas eu nasci no hospital de Xaxim. E aí eu cresci depois em Coronel Freitas. Tá bom? Perguntaram aqui. Ó, Daniela, nasci dentro de uma loja de imóveis, hoje tenho 47 anos, mas não estou me sentindo muita dificuldade para criar meu calendário. Não, nós vamos fazer isso juntos. A Daniela perguntou, para lojas pequenas, como fazer campanha de prêmios? Ora, independente do tamanho da loja, você tem que ter um investimento de marketing. Eu vou falar sobre isso amanhã. Você faz uma campanha de prêmios em cima da sua possibilidade de investimento de marketing. Investimento de marketing é proporcional à meta de vendas. Então, Daniela, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa é entender qual é a sua meta de vendas de maio a dezembro. Em cima disso, nós vamos calcular o investimento de marketing, que é 2 a 2,5% da meta de vendas. E esse investimento de marketing vai possibilitar você comprar prêmios e anunciar. É assim que funciona. Turma, sobre as campanhas, eu vou falar amanhã, fechado? Eu quero que você se concentre aqui, quero que você se concentre no plano, tá bom? As campanhas eu vou responder e nós vamos construir juntos amanhã. Só para a gente não desviar aqui do foco dos erros e do plano de hoje, fechado? Show de bola. Ó, a Cleide falou, já fiz algumas campanhas sem sucesso de vendas. Amanhã, Cleide, não perde a aula, porque eu vou te explicar quais são os 4 pilares para fazer campanha. E por que as suas campanhas não têm funcionado? Porque existem 4 pontos que toda campanha tem que ter. Se faltar um, a campanha não funciona. Cara, amanhã tá muito massa. Vocês vão amar a aula 2. Né? Se você tá gostando dessa, a 2 é fantástica. Toda campanha tem que ter 4 pontos. Se faltar um, ela já não funciona. Show? Então vamos lá, turma. Você entendeu, então, como você pode fazer muitas campanhas, e amanhã eu vou dissecar elas, o tempo todo, sem necessariamente dar desconto. E eu vou te dar vários exemplos práticos amanhã. Então, aqui, ó, por exemplo, uma campanha de condição de pagamento. A Renner tem essa campanha, ó. Primeiro pagamento para 60 dias. A Renner, inclusive, reportou um lucro recorde no último trimestre. A Renner tem tirado o foco dos descontos e tem colocado mais nas condições de pagamento. Campanha de prêmios. Promoção torcida rumo ao Hexa. Compre e concorra. Campanha com fornecedor aqui, ó, da Fest com a Samsung. Uma campanha patrocinada pelo fornecedor. Então, vamos para o próximo erro. Erro número 2, que você está cometendo. Tenho certeza. E a partir de agora você não pode mais cometer. Anunciar uma única campanha para o mês inteiro. Anunciar uma campanha guarda-chuva para o mês inteiro. Deixar a mesma campanha há muito tempo. Por que você não pode fazer mês das mães? Por que vocês acham que uma loja não pode fazer mês das mães? Escreve aí para mim, por favor. Por que você acha que não pode fazer mês das mães? Escreve aí no chat. Ó, o Igor falou, para o segmento de material de construção e acabamentos, mais voltada para acabamentos, não é muito varejão? Dá também? Claro que dá. Amanhã eu vou falar sobre diferentes posicionamentos. Eu vou falar sobre posicionamento de boutique e sobre posicionamento de massa. Sobre posicionamento de necessidade e sobre posicionamento de desejo, tá? Igor, então o plano se aplica assim, tá? Só eu vou te mostrar o que muda no seu plano amanhã. Vamos lá, Cris falou, porque acaba perdendo a força da campanha. Denner, porque passou o hype, ninguém mais quer gastar com esse objetivo. Perfeito, ó, o Denner, a Cris.
Denner, a Cris mataram a charada. Ou seja, turma, eu não posso usar uma campanha de um mês inteiro numa loja, mesmo sendo uma boutique. Por quê? Porque, primeiro, exemplo, Dia das Mães. Passou mães, passou. Não tem mês das mães. Ninguém vai comprar o presente depois que passa. Quem faz mês das mães faz campanha preguiçosa. Não tem mês das crianças. Não tem me... Agora, o que você pode fazer, sim, uma campanha de Copa que tenha um mês. Só que aí toda semana muda os produtos isca. Porque é isso que vai trazer a velocidade, a urgência. Você pode fazer uma campanha de aniversário de um mês de loja? Pode. Inclusive, a gente faz aniversário quando, turma? No pior mês de vendas do ano. Ah, mas minha loja nasceu em novembro. Quem é que sabe? Só você que sabe. Novembro é Black Friday, esquece. Ai, o cliente não sabe porra nenhuma. Eu desafio você hoje a mandar mensagem para 10 clientes e perguntar quando é que é o aniversário da loja. Se 3 souberem, eu calo minha boca, eu mudo a minha fala. Eu faço esse desafio há 15 anos. Nunca alguém falou, olha, eu tive 3 clientes que acertaram. Nunca. Aniversário a gente faz no pior mês de vendas para levantar o mês. Então, dá para fazer uma campanha de um mês? Dá. Aniversário, Copa, se tiver campanha de prêmios em junho, dá. Agora, mesmo fazendo de um mês, você precisa trocar as ofertas, precisa trocar os produtos isca. Porque aí você chama só até sábado, porque daí você movimenta aquela semana. Se você faz uma campanha muito longa, mês das mães, inclusive mesmo fazendo aniversário, você não fala mês de aniversário, você fala aniversário das lojas tal, aniversário da loja tal. Não meses de aniversário. Quando você fala mês, você automaticamente ajuda o cliente a procrastinar, deixar para depois. Então, se você faz campanhas muito longas e não troca a campanha a cada 15 dias, as suas campanhas, elas perdem atração, perdem a oportunidade de trazer cliente. E por que é importante eu trocar a cada 15 dias? Por que é importante eu trocar o produto isca toda semana? Na quinta-feira eu vou falar de produto isca, tá? Fica tranquilo. Por quê? Porque isso traz urgência, isso movimenta o cliente. Ah, mas promoção não vicia o cliente. Se eu ficar fazendo promoção toda hora, não vicia o cliente. Então, aí eu pergunto para você, você prefere que o cliente vicie na sua loja ou no concorrente que vai fazer promoção? Fala para mim. Você quer o cliente viciado na sua loja ou no seu concorrente? Eu prefiro que o cliente vicie na minha loja. Eu prefiro que o cliente olhe sempre a minha loja. E outra coisa, turma, quando eu penso em campanha de marketing, absorve isso. Quando eu penso em campanha de marketing, o que eu tenho que pensar? Que eu sou um pescador. E que cada vez que eu saio para pescar, eu jogo a rede em um lugar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha do dia 6/6, pós-feriado 4 de junho, 6/6. Eu vou jogar a rede num lugar. Aí eu vou pescar um pouquinho. Nossa, o negócio deu um zoom aqui, né? Não entendi nada. Ou eu vou jogar a rede num lugar e eu vou recolher a rede. A próxima campanha, que vai ser, sei lá, da Copa, eu vou jogar a rede em outro lugar, para falar com outro público. E a campanha lá de julho, da primeira quinzena, eu vou jogar a rede em outro lugar, para falar com outro público. Então não tem essa de viciar o cliente. Porque você não está falando sempre com o mesmo cliente, com o mesmo cliente, com o mesmo cliente. Fazer campanha não é postar no Instagram. Eu vou te mostrar amanhã o que é fazer campanha de verdade. E por que a tua campanha não está funcionando. Fazer campanha é jogar a rede em cada pedacinho desse mar imenso de possibilidades. E cada vez falar com novos clientes. Como é que vai viciar se você está falando com diferentes clientes? E outra coisa, turma, aceita que dói mesmo, menos, tá? Aceita que dói menos. O cliente é preparado para ignorar a sua propaganda. Só você que vê tudo que sua loja posta, só você que vê todos os anúncios que sua loja posta.
Por isso que a gente usa o calendário milionário. Por isso que eu acompanho redes de loja que conseguem dobrar o faturamento enquanto o mercado está crescendo 4, 5%. Por isso que os alunos que estão aplicando o calendário milionário fizeram agora no Dia das Mães um crescimento de 40%, de 30%, enquanto o mercado retraiu em abril. Vocês sabiam que o mercado de varejo brasileiro diminuiu de tamanho em abril? Saiu uma pesquisa da Cielo ontem sobre isso. O mercado diminuiu de tamanho. E quem está usando o calendário milionário cresce 10, cresce 20, cresce 30, cresce 50, cresce 60%. Por quê? Porque está sabendo estruturar as campanhas certas. Não deixa nenhum período sem campanha. Faz campanhas que geram um senso de urgência, mesmo sendo boutique. Faz campanhas que geram um senso de oportunidade, mesmo sendo uma loja nichada de cosméticos, de boutique de material de construção, mesmo sendo uma loja nichada de peças, autopeças, etc. Então, essas lojas que estão crescendo, elas encadeiam campanhas, como se elas fizessem um empilhamento de campanhas. Acabou uma campanha, começa a outra, acabou uma, começa a outra. E como é que a gente organiza isso? No calendário milionário, eu vou te explicar amanhã. Então, se o erro número 1 é fazer campanha de marketing baseado em baixa de preço, o segundo erro é anunciar uma única campanha o mês todo, sem troca de produto isca, sem mudança de vitrine de uma forma mais expressiva, sem anúncios diferentes. Não dá, não dá. No mercado em que você está competindo com a atenção do cliente, não dá. Qual a diferença quando você tem mês das mães e dia das mães? Qual que para você gera mais urgência? Qual que para você faz andar mais rápido? É claro que o dia das mães. Mês, você fala, você tem um mês inteiro para vir aqui. Erro número 3, anota aí. Fazer campanha para o cliente sem campanha de incentivo atômico para a equipe. Turma, responde para mim no chat. Quem é o primeiro cliente da sua loja? Responde aí no chat. Quem é o primeiro cliente da sua loja? O vendedor. Correto, Daniela? Mandou bem, Daniela. Se o primeiro cliente da sua loja é o vendedor, é o seu funcionário, por que você faz campanha só para o consumidor final? Quantas campanhas por ano? Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Quantas campanhas de incentivo para a sua equipe de vendas vocês já fizeram esse ano? Coloca aí, 0, 1, 2, 10, 20, 50. Coloca aí para mim no chat. Quantas campanhas por ano vocês fizeram para o seu time de vendas? Quantas campanhas vocês fizeram para o seu primeiro cliente? 0, 0, 2, o Fabiano falou. 5, o Caio falou. Uma por mês, o Glaucio falou. Uma. Turma, nós já estamos em maio, né? Olha, a loja Uva quinta, parabéns. Pelo menos fez uma por mês aí, show de bola. Parabéns. Então, turma, o que é a campanha para o time de vendas? Veja, o primeiro marketing que eu faço é para o meu vendedor. O primeiro marketing que eu faço é para o meu time de vendas. O primeiro marketing que eu faço é para quem faz a minha venda acontecer, que é a minha equipe, que é o meu vendedor. E como é que funciona uma campanha de incentivo de vendas? Ela sempre funciona para a pessoa atingir uma meta superior, não a meta normal. Você não faz campanha de vendas para a pessoa fazer a obrigação dela. Você faz campanha de vendas para a pessoa fazer além da obrigação dela. Então, imagina você, por que alguns dos meus alunos conseguiram, usando o calendário milionário, crescer 30, 40, 50, 60% Dia das Mães? Porque além daquilo que eu falei, eles ainda fizeram, paralelamente, uma campanha de incentivo para o PA, o produto por atendimento. Então, por exemplo, o PA do cara lá na loja dele, da Tayane, é 3. Aí ela fez uma meta. Quem tiver um PA de 4,5 vai ganhar R$ 200 a mais no final da semana de mães. Aí o vendedor vai trabalhar para quê? Para vender kits, para vender combos, para lembrar o Dino, que o Dino não vai dar presente só para a mãe do Dino, vai dar presente para a Jaqueline, que é a minha cunhada, que é mãe, vai dar presente para a Célia, que é a minha amiga que eu visitei, que é mãe, vai dar presente para
minha outra cunhada que fez aniversário bem no domingo de mães. Vai dar presente para a Fernanda, minha melhor amiga, que é mãe. Vai dar presente para minha arquiteta, que eu fui lá na véspera de mães ver meu projeto de apartamento novo, que é mães. Vai dar presente para minha funcionária de casa, que é mães, que é a Bruna. Gente, eu comprei 7 presentes de mães. Se a vendedora não ficar perguntando, o cliente nem lembra que às vezes tem mais gente para dar presente. Campanha de incentivo para o time de vendas é isso. Uma hora você faz de PA, outra hora você faz de ticket médio, outra hora você faz para melhorar a margem. Se parar para pensar que dá para fazer campanha para melhorar a margem, por exemplo, na Black Friday, quando cai a margem. Cai ou não a margem, turma? Faz assim para mim, sim ou não? Cai a margem Black Friday, sim ou não? Sim, né? Faz sim, cai. E se você, durante a semana da Black Friday, fizer uma campanha de incentivo para o seu time de vendas, você falar o seguinte, ó, a gente vai dar um desconto bem agressivo nos produtos. Mas se você vender os outros produtos, aqueles que têm a bolinha vermelha, que não estão em promoção, você vai ganhar comissão dobrada. Comissão dobrada no produto que não está em promoção. Eu tenho alunos da Rede Milionária que zeram a comissão. Estou falando para vocês fazerem, tá? Porque isso aí é uma cultura, ele já acostumou. Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho um aluno que dono da Ciro Calçados. O Ciro, ele simplesmente zera a comissão dos produtos da Black Friday. Não ganha. Por quê? Porque ele está dando de graça o produto, ué. Por que está pagando comissão pro vendedor? Para vender aquilo que o cliente já entra comprado. Agora ele dobra a comissão dos outros produtos. Isso é uma campanha de incentivo. Ou você pode falar, ó, todo mundo que bater a margem tal vai ganhar duzentão a mais no caixa no final de semana demais. Pensa numa boutique de acabamentos ali que meu amigo falou. Ó, todo mundo que vender mais metais, então você faz uma meta de metais, que a pessoa entra para comprar revestimento, mas a pessoa que vai comprar revestimento vai comprar metais também. Todo mundo que vender aí uma X de metais vai ganhar duzentão a mais no final de semana. E assim, campanha de incentivo tem que pagar na mesma semana, não é lá no salário, não é o mês que vem. Assim, ó, vendeu, bateu a meta, recebeu naquela semana, para o cara aproveitar o final de semana. É como se ele estivesse imprimindo dinheiro, como se fosse um caixa eletrônico. Ele vai lá e ele saca no final de semana. Aí você movimenta o vendedor. Então, turma, lembra que ninguém vende o que não compra primeiro. Né? Eu sempre lembro da história da Thay e da Ju, que são donas aí da loja Vera Guirro, né? Que é da Vera, né? A Vera que fundou. E elas são lá de Campo Mourão, hoje elas têm 2 lojas. E elas tiveram uma curva de crescimento, colocaram 1 milhão a mais de faturamento, 25 contra 24. Em um ano, elas colocaram 1 milhão a mais de faturamento. E olha o descolamento da curva aqui em janeiro, fevereiro, março também, e abril. Ontem elas comentaram comigo na aula que igualmente elas tiveram um crescimento espetacular. Ou seja, vê como de um ano para outro vai descolando, né? Teve só alguns meses aqui que empatou, mas a gente teve a maioria um descolamento. Por quê? Né? O que elas fizeram isso? Eu, inclusive, levei elas para a imersão Calendário Milionário, que é um evento que eu faço de tempos em tempos em Florianópolis, onde a gente constrói o calendário milionário juntos. Aqui, vocês estão vendo elas participando, mas elas também palestrando, e eu tive a oportunidade de entregar para elas a placa do próximo milhão. Né? Nós celebramos o fato de que elas acrescentaram 1 milhão a mais de faturamento com as mesmas lojas nos negócios delas em 2025. E por que esses resultados apareceram, né? 1 milhão a mais de faturamento, equipe mais engajadas e metas batidas, 15% de crescimento no markup, crescimento de quase 20%, 25 contra 24, referência entre os concorrentes e fornecedores, clientes muito mais satisfeitos e recorrentes. Por que isso aconteceu? Porque, além de implementar o calendário milionário, elas também passaram a fazer as campanhas de incentivo como uma constante. Então, elas sempre fazem na primeira semana do mês e na penúltima. Elas fazem 2 vezes por mês campanha de incentivo. E o maravilhoso da campanha de incentivo atômico é que você acaba pagando só se o cara bate a meta. Então, não é uma despesa que você faz antes, é uma despesa que você só faz se o cara entrega a tua meta.
E eu adorei que eu estava em janeiro e eu recebi essa foto, né, delas com a família lá no Beto Carreiro. Ela falou, Dino, essa foto é muito importante para mim, porque há um ano atrás a gente não conseguia sair da loja. Há um ano atrás eu não conseguia sair do meu negócio e me divertir com a minha família. E a gente está aqui no Beto Carreiro, daqui a gente vai passar uns dias em Itapema e a gente vai aproveitar uns momentos em família, coisas que o dinheiro não compra, né? Mas para poder estar aqui, você tem que ter um plano, você tem que ter um calendário milionário. Por quê? Porque é essa direção que a equipe vai tomar enquanto você estiver fora. A loja não vai parar. Por quê? Porque se você tem um calendário milionário, as campanhas estão organizadas e planejadas e a sua equipe vai executar na sua ausência. Eu amo receber fotos assim. Porque eu vejo que tem gente que, primeiro, nem ganha dinheiro com a loja. Vive só para trabalhar. Como se fosse o empregado da própria loja, ao invés de ser dono. É o que acontece com quem tem pouco funcionário, nem tem funcionário. Você vira um empregado da própria loja. Ué, é melhor você trabalhar de empregado para alguém. Então, pelo menos você tinha férias, 13º. Tem gente que até tem empregados, tem equipe, mas não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. De novo, é melhor você ser empregado de alguém, então, pô. Você fica correndo risco, você fica ali trabalhando horrores, abrindo, fechando, deixando de ter tempo de cuidar da família para não ganhar dinheiro, me desculpa, vai ser empregado de alguém. Mas tem gente que até ganha dinheiro, mas ganha dinheiro de uma forma tão desorganizada, tão zoada, e não tem tempo para nada. Aí o cara tá ganhando dinheiro, mas não tem tempo para a família. Tá ganhando dinheiro, mas não dorme bem. Tá ganhando dinheiro, mas não consegue tirar férias. Tudo isso por falta de um plano. Então você tem a pessoa que não está crescendo. O que, que tem em comum? O que, que tem em comum a pessoa que não está crescendo com a loja, continua pequena, a pessoa que até cresce, mas não ganha dinheiro, e a pessoa que ganha dinheiro e não tem vida. Os três não têm um plano para a loja. Os três não têm um calendário milionário, que é essa programação de marketing e vendas. Faz sentido, turma? Sim. Bom, então vamos para o erro 4. Bora acelerar, turma. Se deixar aqui, eu falo a manhã inteira. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, então bora acelerar. Já se programa para amanhã, viu? Amanhã, 8 horas da manhã. E ó, valoriza, que eu tô aqui 7 horas da manhã. É porque eu tô em Mato Grosso é uma hora menos. Então, para mim, começou às 7 da manhã. Para vocês aí que estão no horário de Brasília, às 8. Tá? Erro número 4, tratar o fornecedor como entregador de mercadoria. Turma, fornecedor não é entregador de mercadoria. Fornecedor é um parceiro estratégico. Tá? Eu sempre lembro, tem um casal aqui que eu trabalho com eles há muitos anos, que é a Josi e o Edson, da Arquitetura do Sono. Eles têm uma rede de lojas. Olha essa minha foto aqui, ó, de 2019. Olha como eu estava diferente. 2019. Aqui foi quando a gente começou a trabalhar juntos e depois aqui 2022, se eu não me engano. Enfim, nós estamos com a Arquitetura do Sono até hoje. Eles são uma rede de lojas de colchões especiais, eles são uma boutique de colchões. Vendem, aquele do anúncio que eu mostrei agora há pouco. Vendem colchões especiais, vendem articulados, vendem cama e banho de alto padrão, né? Eles têm colchões lá que chegam a custar 80 mil reais. Tem noção? 80 mil reais um colchão? E o Edson, por usar um calendário milionário, que é a programação de marketing e vendas para o ano, com um fornecedor só em 2025, ele conseguiu um desconto de 120 mil reais em uma negociação. Como que isso se deu? A gente montou ali, ele participou da imersão Calendário Milionário, que é esse evento que eu comentei que eu faço em Floripa para donos de loja, e aí nós montamos um ano de planejamento de campanhas de marketing, um ano. Então imagine agora, eu e você sentando juntos agora, final de maio, e montando de junho desse ano a maio do ano que vem. E com essa programação na mão, ele sentou com os fornecedores e fez cálculos do que ele deveria comprar a partir das metas e campanhas que ele vai fazer no ano. Bom, ele sinalizou para o fornecedor uma intenção de compras. Ele não fechou o pedido ali para 12 meses, mas ele sinalizou a intenção de compra. E aí, o que foi feito? Ele conseguiu, em uma negociação com o fornecedor, já que estava sinalizando a intenção de compra,
já que ele tinha as campanhas de marketing que de fato ele ia fazer, ele tinha a programação de como ele ia vender, porque qual que é o medo de qualquer lojista na hora de fazer um pedido para olhando um ano para frente? Meu Deus, e se eu não vender? Só que se você tem uma programação de marketing e vendas para o ano travada, como das redes milionárias, organizada com antecedência, um verdadeiro plano de guerra para essa venda, você tem mais segurança, você sabe como você vai vender. E diante desse plano, ele sentou com os fornecedores e com um fornecedor só, ele conseguiu 120 mil reais de desconto, que foi direto para o lucro dele. Um fornecedor só, fora os outros. Então, eu gosto muito desse caso, porque é um dos tantos casos que você consegue entender na prática o que acontece quando você usa um calendário milionário. E você para de ver o fornecedor como alguém que fornece mercadorias, mas como alguém que vai financiar o seu marketing, por exemplo, com verbas de propaganda cooperada. Os fornecedores têm dinheiro para sellout, basta você saber utilizar, saber apresentar o plano, ter um plano, porque a maioria chega no fornecedor sem plano. A maioria entra numa negociação sem um plano, sem um mapa. Como é que você vai conseguir dinheiro para o marketing, dinheiro para sua fachada, dinheiro para o seu uniforme, dinheiro para suas campanhas? Como é que você vai conseguir os brindes para uma campanha como Copa? Se você chega para o fornecedor de maneira amadora, de maneira improvisada, o cara não vai te levar a sério. Agora, mesmo sendo pequeno, quando você tem um plano e você apresenta esse plano, a tua conversa com o fornecedor vai para outro nível. E você começa a acessar oportunidades que hoje parecem impensáveis para você. A primeira campanha você consegue lá uns 5 mil reais, a segunda uns 10, depois uns 20. Então você percebe que você deixa um caminhão de dinheiro na mão simplesmente por não ter um calendário milionário. Um caminhão de dinheiro na mão com o fornecedor, porque você vive no improviso ali, meio mambembe, meio, né? Ah, vamos ver no que dá, vamos tentar passar a conversa aqui, conseguir ali. Não, pô, senta com o fornecedor igual um lojista profissional, cara. Senta com o fornecedor com um plano na mão, cara. Senta com o fornecedor com um projeto de crescimento. É isso, Daniele. Se você não tem recurso, você vai buscar recurso onde tem. Teu fornecedor tem recurso. Você precisa de um plano para sentar com seus fornecedores. Falar, eu não quero fechar. Eu não quero ser uma estatística de quem fecha. E desculpa te corrigir, Daniele, não te falta dinheiro, te falta venda. Não é que falta dinheiro na sua loja, falta venda na sua loja. O dinheiro vem da onde, mulher? Venda a venda. E como é que se resolve falta de dinheiro? Com mais venda, ué. Não tem outro jeito de resolver. Se alguém aqui tiver uma solução melhor que essa, me ensina, que eu não sei. Aí que tá o negócio, turma. Não é o mercado que está sem venda, é a sua loja. Admite, ó. Depósito clarão aí. Não é o mercado que está sem venda. Quando você fala assim, o mercado está sem venda, você está tirando a responsabilidade sua. Não é o mercado que está sem venda, o mercado está vendendo. É a sua loja que não está vendendo, é você que não está vendendo. Admite, eu não estou vendendo. Eu não sei como vender. Eu não estou sabendo como dar o giro. Eu não estou sabendo como colocar mais dinheiro para dentro. Não é o mercado. O mercado está vendendo, meu amigo. As pessoas estão comprando. Você acha que as pessoas não estão vivendo, estão comendo? Ou você acha que as pessoas não estão vestindo? Você acha que as pessoas não estão se presenteando? Então, assume a responsabilidade. Eu não estou vendendo, eu não estou sabendo como vender. O meu modelo de venda está ultrapassado, tá velho? Eu não tenho um plano. Quando você assume isso, você dá o primeiro passo. E olha, o primeiro passo para mudar isso é você fazer o teu plano aqui comigo. O primeiro passo para você mudar isso é hoje à tarde você pegar e você preencher. Quanto falta para mudar, para vender esse ano?
Quanto isso é por dia? Quanto isso por vendedor? Esse é o primeiro passo, ponto. Não quero inventar roda aqui, eu já estou te dando um plano. Faz este plano. Faz esta ação que nós estamos construindo. E o fornecedor vai te ajudar a virar esse jogo. E eu vou te ensinar como fazer isso. Então, não ignore essa apostila. Não ignore as etapas da apostila. Esses dias uma pessoa falou aqui num evento como esse, mas eu estou fazendo uma pergunta aqui, você não está respondendo. Eu não vou responder pergunta aleatória. Eu estou construindo um plano com você. Se você não está preenchendo a apostila, eu não vou responder a sua pergunta. Por quê? Porque a apostila é um guia para chegar no final do terceiro dia com um plano pronto. Agora, se você quer me desviar, eu não vou desviar. Se você quer se perder no caminho, desculpa aí a minha sinceridade, mas aí o problema é seu. Eu estou te dando um guia. E nós vamos montar esse guia, nós vamos montar esse passo a passo. Não é do jeito que você quer na sua cabeça, não. É do jeito que eu estruturei, que ao final da terceira manhã você vai ter um plano completo. Eu não vou deixar você desviar. Se você quiser desviar, o problema é seu. Você é adulto, você toma suas decisões. Então, leva a sério cada etapa que a gente vai construir aqui ao longo desses 3 dias. Porque no final você vai ter um plano. Fechado? Erro número 3. Aliás, erro número 5, desculpa. Erro número 5. Cara, o erro número 5 é o que 100% aqui deve estar cometendo hoje. É divulgar a campanha ali no Instagram e nos grupos da loja. É você confiar no orgânico. Gente, o que tem de tranqueira na internet vendendo fórmula mágica, o que tem de tranqueira na internet vendendo que, não, eu vou te ensinar vendendo orgânico. Esquece isso, turma, esquece. Esquece, você não cria uma rede milionária, você não cria um negócio milionário sem marketing, sem investimento em propaganda, sem investimento em publicidade. Tira isso da sua cabeça. Quem te vendeu isso te vendeu uma ilusão. E eu tô aqui para tirar a ilusão da tua cabeça. Não tem crescimento de venda sem investimento em marketing. Mas tem dinheiro. Tem sim. Tem sim. Vai cortar despesa de onde não precisa ter. Vai buscar dinheiro com o fornecedor. Vai fazer o fornecedor financiar o teu marketing. Amanhã eu vou te ensinar isso no detalhe. Sem marketing não tem milagre. Eu não tô aqui para te vender uma forma mágica. Eu não tô aqui para te vender uma promessa milagrosa. Sem marketing não tem solução. E a gente organiza o marketing no calendário milionário. Você tem que imaginar que o digital, de forma geral, ele tem que funcionar igual uma engrenagem para a sua loja. Você vai usar anúncios no Instagram, você vai usar anúncios do Meta Ads, que é Instagram e Facebook. Você vai casar com anúncios do Google, que é o YouTube e a busca de palavras. Você vai deixar ali o Google Meu Negócio, a tua loja mais redondinho. Você vai anunciar no Maps, para quando o cliente buscar ali no Maps, aparecer a sua loja como sugestão. Você vai sim usar os grupos VIPs de WhatsApp, que funcionam muito bem. Você vai sim botar o seu vendedor para fazer contato pelo WhatsApp. Você vai sim postar, publicar, organizar a comunicação no Instagram, também é importante, falando que não é. E outros canais, vai lá, seu cliente está no TikTok, também anunciar no TikTok. Você vai sim usar um CRM, mesmo que seja alguma coisa rudimentar, mesmo que seja organizado no próprio WhatsApp ou numa planilha de Excel, se você não tem um programa de CRM. Por quê? Porque esse conjunto de esforços vai fazer chover cliente todo dia na tua loja. Só que isso tem que estar organizado num calendário milionário. Por quê? Porque senão vira um monte de iniciativas soltas. E não existe uma campanha de marketing sem anúncios pagos. E aqui eu vou dar um exemplo, alguém me perguntou agora há pouco, mas tem como fazer isso em uma loja de maquiagem? Claro que tem. Eu vou te mostrar aqui uma loja de maquiagem que hoje é uma rede multimilionária, começou com um box pequeno e virou uma rede multimilionária por quê? Porque soube organizar as campanhas de marketing, soube fazer inauguração, soube fazer ações nos piores meses do ano,
soube transformar os problemas, que eram aqueles períodos de baixa, em campanhas de marketing que corrigiram essa venda. E hoje eles vendem franquia para o Brasil inteiro, inauguraram mais uma loja, vão inaugurar 20 lojas esse ano, inaugurar mais uma no sábado, eu recebi o vídeo do Cristiano, que é o sócio, que é a lojinha da Fabi. Então, olha a diferença quando você para de encarar o marketing como um postzinho, como um negocinho do Instagram, e passa a encarar o marketing como uma força, como uma fortaleza do seu negócio. O marketing como um gerador de demanda, organizado no seu calendário milionário. Acompanhe essa história aqui comigo. Sou Fabiana Benta, proprietária da lojinha da Fabi. Temos 7 lojas atualmente e temos em torno de 50 funcionários. Aonde começou a lojinha da Fabi? Começou no box 3x2, no centro de Cotia, o último box. O maior problema que tínhamos antes da Rede Milionária é a parte de ficar no operacional. Nós não tínhamos tempo de ficar na parte estratégica. Trabalhávamos de domingo a domingo, mais de 12 horas por dia. E isso com certeza causava um estresse, não tínhamos tempo para a família. Do nada apareceu na internet o Dino. E eu prestei atenção nas coisas que ele falava e ele me passou muita credibilidade. E aí eu quis aprofundar isso. Se eu senti alguma desconfiança? Sim, senti. Parecia muito bom para ser verdade. Eu até cheguei a falar para eles, eu achei que aquilo era uma pirâmide. Todo mundo batendo recordes lá de milhões, mas tinha o outro lado, tinha a nossa parte. Era só fazer a parte, seguir o que eles orientavam, o resultado vem. Já tinha buscado outros profissionais, mas não entregou, não evoluí também, não me senti seguro como eu me senti acolhido na Rede Milionária. Os caras são diferentes. O calendário realmente é uma ferramenta que é super importante e nos ajuda a ter todas as ações da loja bem parametrizada e alinhada com o time de loja. Os resultados mais importantes que a mentoria trouxe pra gente, com certeza, foi a Black Friday, né? Na nossa primeira Black Friday que a gente entrou na mentoria, a gente teve um crescimento de 100% no nosso faturamento, ou seja, a gente dobrou o faturamento de um ano pro outro. E no ano seguinte, a gente conseguiu crescer mais 30% no outro ano. Então, ou seja, em 2 anos a gente cresceu 130% somente em um mês, que foi o mês da Black Friday. Acredito que o nosso dia a dia ele ficou muito melhor. Então isso trouxe pra gente mais felicidade, mais flexibilidade, reduziu as brigas, porque é uma empresa familiar. Que era um box de 3x2, que não vendia nem 200, 600 reais por mês, hoje fatura milhões. O que vem agora no momento? O momento do franchise. Lojinha da Fabi Franquias. A gente vai ser, sim, uma das maiores redes varejistas de venda de maquiagem desse país. Porque vocês ensinaram a gente como chegar lá. E a gente vai fazer do jeitinho que vocês falaram. A gente vai chegar lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem esse potencial, por isso que eu decidi fazer esse programa, por isso que eu abri a Rede Milionária, por isso que todos os dias da minha vida eu me dedico a fazer o varejo brasileiro crescer. Todo mundo aqui que está aqui tem condições. Veja, você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande. Você não precisa já ter 10, 20, 50 lojas para fazer um resultado desse, mas você tem que começar. E você vai começar com o nosso plano. Então, quais são as suas tarefas para hoje? As suas tarefas para hoje é pegar a sua apostila, definir a sua meta mensal, diária e por vendedor, ou seja, chegar no número mágico do seu vendedor daqui para frente até o final do ano. E segundo, listar quais foram as campanhas de marketing que mais funcionaram no passado e quais que não funcionaram, que a gente não vai mais fazer em 2026. Ou seja, você pode listar sozinho, você pode listar com a sua equipe, você pode reunir com seus vendedores e anotar quais foram as ações de marketing que a gente fez que mais deram resultado no passado e quais que não deram resultado a gente não vai mais fazer. E se comprometer a estar aqui comigo às 8 horas da manhã, horário de Brasília, amanhã, para a nossa aula número 2, tá bom? Pessoal, a apostila foi enviada no seu WhatsApp, olha aí no seu WhatsApp, porque está no seu WhatsApp, eu tenho certeza absoluta, isso é automático, ou está no grupo de WhatsApp do evento. É só você pegar e baixar e fazer. Essas são as suas únicas tarefas de hoje para amanhã. Amanhã eu te espero ao vivo, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, para a gente fazer o nosso plano, o nosso calendário milionário do mês de junho, e você vai entender como a gente vai construir o seu plano de marketing e vendas juntos em 2026. Fechado? Então, não se esqueça, amanhã, 8 horas, ao vivo, horário de Brasília, com a sua apostila em mãos. Na aula de amanhã, eu vou te mostrar
o calendário milionário, e a gente vai construir junto seu calendário de junho, e esse modelo você vai utilizar para qualquer outro mês desse ano de guerra. Você vai entender como uma campanha alimenta a próxima e vai fazer você vencer nesse ano de guerra. E agora eu quero que você escreva aí na sua apostila qual foi o insight de R$100 mil. Qual foi a ideia ou campanha ou ação que, se você implementar, vai fazer você vender pelo menos 8.500 a mais por mês. Veja, 8.500 a mais por mês apenas. 8.500 a mais por mês apenas. Qual foi o insight, qual foi a ideia, qual foi a ação que vai te fazer acrescentar pelo menos 8.500? Ou seja, estar aqui hoje já levantou pelo menos 100 mil a mais, 100 mil a mais de vendas no ano. Escreve aí na sua apostila, por favor, e comenta aqui no chat qual foi o insight, qual foi a ação, qual foi a estratégia que, se você implementar daqui para frente, vai aumentar 8.500 por mês de vendas, né? Que significa aí quase, aliás, 8.500 não. Deixa eu fazer, eu estou fazendo uma conta errada aqui, pô. Peraí, 100 mil dividido por 6, peraí, 100 mil reais dividido por, de maio até dezembro, então a gente está falando de 8 dividido por 12.500 por mês. 12.500 a mais por mês. O que você viu aqui hoje que vai colocar 12.500 a mais no caixa por mês até o final do ano, que vai dar 100 mil a mais de vendas até o final do ano? Escreve aí na apostila e no chat. Reconhece o insight de 100 mil. Ó, o Glaucio falou, 2 ações de venda no mínimo por mês, campanhas diferentes. Já é um insight que vai colocar 12.500 a mais, que vai significar 100 mil a mais. Ou seja, só de estar aqui, você já vai, só de ter estado aqui hoje, você vai vender 12.500 a mais por mês. Muito bem. Coloque aí na sua apostila o seu insight de 100 mil reais e nos vemos amanhã no nosso plano de guerra. 8 horas ao vivo na aula 2. Até lá. Forte abraço e até amanhã, turma. Tchau, tchau.